Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje, dando sequência às nossas lives semanais, que na verdade hoje não vai ser uma live, nós vamos fazer isso de uma forma gravada, né? Nós vamos disponibilizar para vocês na nossa quinta-feira. E entretanto, nós estamos com um congresso aqui em Goiânia, né? Que é o Feedlot Summit, que irá acontecer com bastante conteúdo, bastante interação, bastante conversa, né? Isso aí para a gente é muito bom, para a gente aprender um pouco, para trazer para vocês aí mais conteúdo e trazer para vocês mais informações. E por isso que vai ser gravado e que nós estamos aí preparando aí essas lives para que a gente possa no futuro estar trazendo um conteúdo, um embasamento, os pilares da nutrição de ruminantes para vocês, né, no nosso curso. Hoje nós vamos falar de carboidratos não estruturais, né? Falar de carboidratos não estruturais é muito interessante, por quê? Porque as pessoas ainda acreditam, né, que a proteína é o fator mais importante dentro da dieta, né? Tem esse conceito, nenhum momento desprezando, nenhum momento deixando ela de lado, mas a proteína ela não impacta tanto financeiramente como impacta os carboidratos não estruturais. As fontes de energia são muito mais impactantes no custo da dieta do que as fontes de proteína. A gente sempre fala, eu quero mostrar isso no curso, cálculos que nós fazemos, que é muito melhor nós trabalharmos com desconto no milho do que com desconto no farelo de soja. O bom é fazer para todos, né? O bom é que o desconto seja no farelo de soja, seja no milho, seja na ureia, seja em todos os alimentos. Só que se eu tiver que escolher, eu tenho que focar o desconto nos carboidratos de alta fermentação. E é importante vocês terem em mente que o quê? Que a primeira fonte, a mais escolhida, né, pelos nutricionistas no Brasil, acredito que no mundo, como fonte de energia para o animal, dentro de um confinamento, são os carboidratos não estruturais. Para nós pensarmos, dando sequência no raciocínio que nós fizemos na aula passada, se nós pensarmos nos carboidratos, né, onde a célula ela tem os carboidratos que estão presentes na parede celular, que são os carboidratos estruturais, e nós temos os carboidratos que estão presentes no conteúdo celular, que são chamados de carboidratos não estruturais, onde o principal representante, a gente vai focar hoje nesse principal representante, que é quem? Que é o amido. Esse amido é a principal fonte de reserva de energia que os alimentos, que as plantas têm. Por isso que o grão de milho, o grão de sorgo, a cevada, elas têm um amido como reserva de energia. E essa reserva de energia para a planta, naturalmente, essa reserva ela fez como uma forma depois de poder proliferar a sua espécie. O que acaba acontecendo? A gente passa a ter esse amido, essa reserva da planta como fonte de energia própria para o animal. Então nós temos açúcares simples, nós temos açúcares mais complexos, certo? Carboidratos mais complexos, e esses carboidratos mais complexos e mais disponível é o amido, tá? O amido é a fonte de reserva das plantas que nós vamos usar isso na nutrição animal. Então ele está presente dentro dos grânulos, dentro da semente do milho, do sorgo. Nós vamos dar mais exemplo do sorgo. Fica aberto para vocês as perguntas e nós vamos detalhar isso mais no nosso curso de embasamento da nutrição, pilares da nutrição de ruminantes. Esse amido, ele está presente nesse milho, tá? E ele é fonte de energia. Como eu falei na nossa live passada, né? É a mesma coisa a gente está trabalhando com um carro, né? Que está sendo movido a álcool ou eu passo a mover ele a gasolina. Eu abasteço ele com gasolina. Os carboidratos estruturais é a gasolina. Baixa combustão e o carro corre menos. O carboidrato não estrutural, como é o caso do amido, ele é abastecer com álcool. Consome mais, mas o desempenho é maior. Tá? Corre mais, o animal produz mais. Então, o grande desafio que nós temos na nutrição de ruminantes é aumentar essa quantidade de carboidratos não estruturais, é o caso do amido, certo? E não ter prejuízos.
Que prejuízos são esses? Toda vez que nós aumentamos o patamar da quantidade de amido na dieta ou mexemos em processamento, trabalhamos com processamentos, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos aumentando a quantidade de energia produzida dentro do rumen. E essa quantidade de energia produzida dentro do rumen também produz efeitos maléficos, como é o caso dos ácidos láticos, do ácido lático. Esse ácido lático, ele vai ser responsável, o maior responsável, todos os ácidos produzidos no rumen, como o próprio nome diz, é ácido, abaixam o pH. Só que o ácido lático é o que tem a maior força de abaixamento do pH. Isso faz com que a gente vive nessa grande berlinda aí, na grande dúvida, aumenta a quantidade de ácidos, de carboidratos fermentescíveis no rumen de alta fermentação para a produção de ácido lático, só que eu tenho problemas, ou eu reduzo isso, tá? E essa redução faz com que caia o desempenho. Por quê? Se nós pensarmos no ambiente ruminal, se nós pensarmos no rumen do animal, os carboidratos, como tanto os carboidratos estruturais como os carboidratos não estruturais, mas nesse momento falando dos carboidratos não estruturais, que o exemplo maior é o amido, esse amido será utilizado como fonte de energia para o ruminante. Esses carboidratos será utilizado no rumen como fonte de energia para os micro-organismos, lembrando que ele o micro-organismo vai aproveitar esse amido e vai produzir os ácidos graxos de cadeia curta, que antigamente nós chamávamos de ácidos graxos voláteis. Tá? Eu ainda, como estou velho, eu ainda falo ácidos graxos voláteis, né? É a terminologia que o americano usa, a terminologia que nós usamos muito tempo. E depois a gente vai explicar o porquê que eles são chamados de voláteis, se no rumo ele não está na forma volátil. Mas tudo bem, isso é um próximo passo. Esses ácidos graxos voláteis, lembrem sempre, gravem sempre isso na vida de vocês, tá? Os ácidos graxos de cadeia curta, principalmente, que estão divididos em acético, propiônico e butírico, o ácido acético é a principal fonte de energia para o ruminante, tá? Os ácidos graxos de cadeia curta ou ácidos graxos voláteis são as principais fontes de energia para o ruminante. E o ácido graxo, ácido acético, ele é o de maior produção sempre. Toda vez que nós aumentamos a quantidade de carboidrato fermentescível do rumen, como é o caso dos ácidos graxos de cadeia curta, você aumenta a produção de todos os ácidos graxos e principalmente o acético. Importante ter na cabeça, esses são a principal fonte de energia para o animal. Não quer dizer que os carboidratos estruturais, como é o caso da celulose, não seja fonte fermentadora dentro do rumen e não seja disponível, não disponibilize fonte de energia nos ácidos graxos. Os carboidratos fermentescíveis dentro do rumen, de alta fermentação, os carboidratos não estruturais, eles produzem mais ácidos graxos voláteis. E esses ácidos graxos voláteis fazem com que o animal produza mais. O interessante nós termos em mente que a gente tem que lembrar que dentro do rumen nós podemos aumentar ou diminuir a degradação desses carboidratos não estruturais dentro do rumen. Por quê? Porque o que não é degradado dentro do rumen, o amido que não é degradado dentro do rumen, ele passa para o intestino delgado e será a fonte de glicose lá no intestino delgado. Ou seja, ele ainda é aproveitado, só que ele não é aproveitado pelos micro-organismos na produção de AGV. Lembrando que, quanto maior a produção de AGV, maior será a produção do animal. E isso é muito importante ter isso em mente. Agora, como que eu faço? É importante a gente ter isso, a gente vai ter um treinamento só sobre processamento dos grãos. Lembrando que, quanto maior for o processamento do grão, maior vai ser a degradação dentro do rumen. E aí lembrando que nós temos uma ordem
crescente de disponibilidade de amido dentro do rumen, nós podemos trabalhar com milho grão inteiro, nós podemos trabalhar com milho grosso, nós podemos trabalhar com milho fino. Quando eu falo milho fino, eu estou falando de uma granulometria aproximadamente de 1 milímetro médio, tá? Nós podemos trabalhar com a silagem de grão úmido, que é uma excelente ferramenta dentro do processo, e podemos trabalhar com o milho floculado, que vamos dizer que é o suprassumo aí dos processamentos, onde nós temos uma disponibilidade maior do amido a nível ruminal. E isso faz com que o animal produza mais. Por que, que esse animal produz mais? Porque esse animal está recebendo mais ácidos graxos de cadeia curta chegando no fígado. Por quê? Porque esses ácidos graxos que são produzidos no rumen, eles vão para o fígado, e lá no fígado ele tem seus destinos específicos, que pode ser a produção de acetil-CoA para o ciclo de Krebs, pode ser a produção de própria glicose, e isso faz com que o animal produza mais. Essa é a intenção de aumentar o processamento desses produtos dentro do rumen. Nesses processamentos, tá, quando nós processamos o alimento, nesses problemas que nós temos de acidose, as ferramentas que nós usamos são os carboidratos estruturais que nós discutimos na aula passada, e também nós discutimos o que? A utilização de aditivos controladores de pH ruminal. Isso aí vai ser numa outra live, nós vamos trabalhar sobre os aditivos que aumentam ou melhoram a performance do rumen para melhorar a produção. Resumidamente, o que nós temos? Os carboidratos não estruturais, eles são aumentados na dieta, o nutricionista aumenta isso na dieta para aumentar desempenho. Por que se aumenta desempenho? Porque esse produto, ele vai ser fermentado dentro do rumen, esse amido vai ser fermentado dentro do rumen e produção de mais ácidos graxos de cadeia curta, que será a fonte primária de energia para o ruminante. Dessa forma, nós temos muito o que conhecer sobre esses carboidratos não estruturais, temos que conhecer os processamentos, as fontes, né? E isso nós vamos estar disponibilizando no nosso curso, tá? Que será lançado em breve, que será sobre os pilares, né? A base da nutrição de animais confinados, né? O nosso curso será a base, os pilares da nutrição de bovino de corte, onde nós podemos dar ênfase tanto na nutrição de animais que estão em sistemas de terminação a pasto, em sistemas de confinamento, sistemas intensivos a pasto. Entretanto, o que nós temos? Nós temos que aprofundar. Eu acredito que os carboidratos não estruturais é o grande alavancagem do sistema de produção. Se nós soubermos trabalhar com esses produtos, com essa fermentação animal, essa fermentação ruminal, para a produção de energia, nós teremos sucesso ou não dentro do confinamento. Nós temos que lembrar que todos os carboidratos e também as gorduras, que nós falaremos no próximo episódio, são fontes de energia para o animal. Só que os carboidratos sempre são os mais impactantes dentro do processo. Então, pessoal, novamente, vamos estudar carboidratos, vamos entender os carboidratos não estruturais e também, como nós falamos na live anterior, os carboidratos estruturais, para que nós possamos aumentar desempenho, tá? Com isso, depois de nós sabermos o que são, nós vamos saber como utilizar. Nós vamos saber como ganhar mais dinheiro. Aproveitar, melhorar a conversão alimentar, melhorar a eficiência alimentar, nada mais que trabalhar com os carboidratos que estão presentes na dieta. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Me desculpe não estar fazendo ao vivo, a live, certo? Mas eu não queria deixar vocês na mão aí nessa quinta-feira nossa, que é a nossa data de trabalharmos a nossa live semanal, tá? Semana que vem estamos de novo aí, nós estamos trabalhando de novo junto aí. Valeu, pessoal, muito obrigado.